Olá! No nosso encontro de hoje, nós vamos conversar sobre PEI, PDI, AEE e PAEE. A temática da inclusão ela é muito abrangente. Nós não esgotaremos a nossa conversa e nem sobre as documentações no encontro de hoje. No entanto, eu quero convidar você que está me assistindo, se é pai, se é educador, a vir comigo e mergulhar numa reflexão da importância de cada ator da sociedade ocupar o seu espaço de responsabilidade para que a inclusão realmente aconteça de fato. Nós estamos falando de um processo educacional que ele é recente em nosso país. Em 1988, a Constituição brasileira, que é a maior lei que rege o nosso país, colocou como obrigatório o ensino para todos os cidadãos. Daí passou a não admitir mais que crianças e adolescentes não estivessem dentro da escola. Se a gente for pensar num tempo histórico, isso é muito recente. Nessa época foi colocada a obrigatoriedade, mas ainda não tinha muito claro a questão da inclusão. Isso veio anos depois com a LDB, que ela Isso veio anos depois, no final do século, com a LDB. Depois, na entrada do século atual, nós tivemos a Lei da Inclusão Brasileira. E aí a gente foi caminhando com decretos, com parecer, que foi mudando e refinando o processo de inclusão do nosso país. Atualmente, a gente vê um cenário de muita dúvida, tanto dos educadores quanto dos professores, das documentações. Então, vamos lá. O que é o PEI? O PEI é a obrigatoriedade da escola de fazer para todo o público que é enquadrado no atendimento educacional especializado. Quem são essas pessoas que têm o direito ao atendimento educacional especializados? São as pessoas PCDs. E pela nossa lei, PCD é toda pessoa que tem deficiência auditiva, visual, intelectual, mental, alguma deficiência física. Então, ela se enquadra no PCD. Recentemente, o TEA, que é o autismo, também foi enquadrado como PCD. Outras deficiências estão aí, algumas síndromes também enquadram, como síndrome de Down. Mas, enfim, não são todos os casos. Se a gente pegar as crianças com dificuldades específicas de aprendizagem, como a dislexia, descalculia, dislalia, a dispraxia, essas crianças elas não entram a princípio neste quadro de PCD. Então, a obrigatoriedade que a escola tem de redigir o PEI e fazer esse movimento, esse documento ser um documento vivo, é para as crianças e adolescentes PCDs. Bom, mas e aí? O que é o PDI? O PDI é um plano de desenvolvimento individual. Ele pode ser redigido para qualquer estudante que apresentar uma defasagem importante na aprendizagem ou uma defasagem no desenvolvimento, de acordo com a sua faixa etária. O professor viu que aquilo é persistente, ele já fez intervenções e não obteve respostas
satisfatórias dentro ali do programa, ele vai fazer um plano individualizado. Alguns lugares chamam de PDI. A lei, ela não define que precisa deste nome. Inclusive, ela não direciona todo o país para a redação do PDI. A lei só indica que é necessário, nesses casos, que se faça um plano ou um programa. Onde que vocês vão buscar a informação de como que na sua escola ou para o seu filho que enquadra dentro disso que eu acabei de definir, ele tem direito e qual que é o nome que eu vou conversar com a escola para poder acompanhar o meu filho. A legislação, ela tem que ser buscada pela secretaria estadual ou pelo município. Isso varia de acordo com a região, com o estado ou com o município. Mas a lei é clara que um programa individualizado tem que ser feito. Ficou claro? O nome pode mudar, mas a intervenção ela tem que acontecer. E qual que é a natureza dessa intervenção? Ela é transitória. O professor vai pensar em intervenções de curto prazo, de médio prazo. Houve melhora da criança com as intervenções específicas? Então, esse documento, ele é engavetado, melhor dizendo, arquivado na escola. Isso daí é de responsabilidade da escola, vai ser arquivado e a criança continua o seu curso normal dentro da escola. A criança ela não apresentou a melhora que foi prevista pelas metas, ou de curto prazo ou de médio prazo. Então, a família é convidada a dialogar sobre o assunto e orientada a buscar o sistema de saúde para investigar qual o motivo dessa trava na aprendizagem ou no desenvolvimento. Então, veja bem, de um PDI, a criança pode migrar para o PEI, mas não é obrigatório. Por quê? Se houve uma investigação e chegou-se à conclusão de que ela enquadra dentro do PCD, ela vai ter o direito ao PEI. Se não enquadra, pode chegar à conclusão, inclusive, que tenha algum transtorno do neurodesenvolvimento, como o TDAH, mas ela não é PCD. Pode ser que ela tenha um PDI ao longo da sua vida escolar, se o comprometimento for grande, mas pode ser que ela não tenha um PDI ao longo da sua vida escolar, porque as intervenções elas vão acontecendo, resolve a questão da aprendizagem e aí, como eu disse, é arquivado esse documento. Então, a legislação ela precisa ser viva. Mesmo o PEI, que ele é obrigatório para o PCD e que tem que acompanhar na vida escolar do aluno o tempo inteiro, ele sempre é feito pensando em metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Como que a gente define isso? Normalmente é metas ou por trimestre, semestre ou primeiro trimestre, segundo trimestre, anual. E aí vai sendo reavaliado, reestruturado a cada passo. Bom, de quem que é a responsabilidade? O PDI, normalmente, ele é feito pelo professor, se necessário, o professor do AEE,
que é do atendimento educacional especializado, ele pode ser acionado para alguma reflexão, para ajudar a compor o coordenador pedagógico, mas o primeiro olhar é do professor ou dos professores que acompanham a criança. Já o PEI, não. O PEI, ele normalmente, ele nasce do professor do AEE, do atendimento especializado, em conjunto com o professor regente, ou com os professores regentes, e eles vão construindo. Mas também é necessário o olhar do especialista e também do olhar da família. Veja bem, atualmente a lei é clara, a família, quanto mais participa, melhor para o desenvolvimento e o desempenho escolar da criança. Então, quando a gente está falando aqui da inclusão escolar, ela não é uma responsabilidade só dos atores da escola. A responsabilidade também é de quem exerce a função parental, mãe e pai, ou quem está no lugar do acompanhamento, de também caminhar junto com as estratégias pensadas no ambiente familiar para que seja obtido o melhor resultado de aprendizado da criança ou do adolescente. Então, em nenhuma das hipóteses aqui deve haver concorrência entre escola e família. O trabalho ele tem que ser congruente para que se alcance mais objetivos, para que tenhamos um maior desenvolvimento do estudante. Outra coisa que é interessante pensar, a gente está falando de inclusão. A inclusão hoje, ela pode ser no improviso dentro das escolas? Não. A lei está sendo muito clara, ela é intencional. Sabemos que os professores, eles não tiveram tempo para poder se capacitar e receber muitos dos alunos que eles vêm recebendo. Tampouco os coordenadores para trabalhar suas equipes, os diretores também. E aí, quando eu falo de equipe, gente, a gente tem que pensar na escola como um todo. Quando recebemos uma criança com deficiência, a gente tem que pensar desde o ambiente, se é propício para o deslocamento, a quem recorrer em caso de crise, ter protocolos para isso. É muito abrangente. Então, o que eu quero trazer aqui? A escola, ela é responsável e ela não pode fugir disso. Mas também a família tem que estar junto para poder fornecer os conhecimentos sobre a criança para as pessoas que vão ali estar na linha de frente da educação formal. Porque cada estudante age e pensa de uma forma. Isso fica muito evidente quando a gente também está trabalhando com a criança com deficiência. Então, essa informação vinda da família, muitas vezes ela vai encurtar o caminho do educador, que fica um tempo muito pequeno com o estudante. Então, o papel da família é fundamental. Veja bem, a gente está num processo de entender e fazer melhor a questão da inclusão. Não cabe aqui fugir da responsabilidade, pai e mãe e quem faz a função parental. Também não está aqui fugir da responsabilidade, professor, gestor pedagógico e diretor e toda a equipe, desde o porteiro, cantineiro ao diretor. Mas a gente sabe que se a gente não falar dos problemas, nós não vamos também encontrar as soluções e o melhor atendimento para as crianças. E nisso a lei não deixa brecha. A escola tem a sua responsabilidade. Se você
gostou, foi esclarecedor este vídeo, compartilhe, siga o canal, acione o sininho, porque eu vou trazer mais conteúdos que pode ser interessante para você.